Ministra do Superior Tribunal de Justiça recebe na Assembleia a Medalha do Mérito Legislativo Rui Araújo. E em citações polêmicas, Eliana Calmon falou sobre mensalão, o Poder Judiciário e até uma possível carreira política. E na edição de hoje você também vai ver os principais fatos da semana no Parlamento Estadual. O presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, entrega a lei orgânica do município de Tefé, revisada pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior. Deputado Belarmino Lins denuncia fraude na execução das obras de recuperação do sistema viário de Boca do Acre. Membros da CPI da telefonia realizam audiência pública em Novo Airão e Manacapuru. Após 3 ausências em convocações, deputado Chico Preto quer processar a Agência Nacional de Aviação Civil por improbidade administrativa. A Assembleia Legislativa firma termo de cooperação técnica com a Polícia Civil para a realização de cursos de capacitação. No quadro Opinião Parlamentar, deputados questionam reajuste nos estacionamentos privados após vigência da lei fracionada. E ainda, General Taumaturgo Sotero Vaz, ex-titular do Comando Militar da Amazônia, foi condecorado na Assembleia Legislativa com a medalha Rui Araújo. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, recebeu a medalha do Mérito Legislativo Rui Araújo, atendendo à proposta da deputada Conceição Sampaio. A cerimônia foi concorrida e reuniu autoridades de diversas esferas do Amazonas. A ministra foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira no STJ em 99. Parlamentares, membros do Poder Judiciário e Executivo compareceram ao Poder Legislativo Estadual para homenagear a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, que recebeu a mais alta comenda da Casa, a Medalha de Mérito Legislativo Rui Araújo. A proposta apresentada pela deputada estadual Conceição Sampaio foi aprovada na sessão plenária na última quarta-feira. Eliana Calmon foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira no Superior Tribunal de Justiça em 1999 e já ocupou diversos cargos, como de Corregedora Nacional de Justiça. Atualmente, é diretora-geral da Escola Nacional de Formação de Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Sálvio de Figueiredo. A ministra sentiu-se honrada ao receber o reconhecimento prestado pelo Poder Legislativo Estadual e afirmou que este é um incentivo para que ela ingresse na carreira política. Não resta dúvida que todas as vezes que há um reconhecimento do trabalho da gente, existe um incentivo para que nós tenhamos a necessidade de trabalhar mais no rumo que foi feito. Porque a minha grande descoberta como magistrada foi no momento em que eu exerci um cargo político, que foi de corregedora no Conselho Nacional de Justiça. Isto é que despertou a nação para a presença de uma magistrada que já é magistrada há 34 anos. Mas no trabalho isolado, no gabinete, só julgando, as pessoas nunca me descobriram. Só descobriram no momento que eu despontei no cargo de corregedora. A deputada Conceição Sampaio, autora da proposta, destaca a atuação pública da ministra e a importância da mulher frente a instituições democráticas do país. Eu acho que é o momento exato, até porque as próprias instituições brasileiras, elas estão sendo passado a limpo nesse momento. Então, a necessidade que nós temos de mostrar a boa justiça, ela pode ser feita através dos bons exemplos. Entendo que a ministra Eliana Calmon é esse bom exemplo. É só a gente analisar as decisões tomadas por ela que a gente vai perceber realmente que nós estamos diante de uma transformação social. A população, ela exige mudança, ela está indo às ruas e nós precisamos, através das nossas instituições, que neste momento representamos, devemos isso à população. Então, eu acho que é o momento exato. Eu tenho certeza que a ministra, para nós, em relação ao Amazonas, ela passa a também olhar o nosso estado de forma diferenciada. A desembargadora Socorro Guedes, que também prestigiou a homenagem, falou da importância da ministra na atuação do Judiciário. A ministra Eliana Calmon é uma referência nacional, é um exemplo de uma mulher dinâmica, atuante, séria, que merece de todos nós o respeito. E esse reconhecimento pelo trabalho da ministra é para todos nós um motivo de grande alegria. Nesse momento em que o judiciário é passado a limpo, todas as instituições são passadas a limpo,
nós vermos uma pessoa séria, digna como a ministra, para nós mulheres é uma referência e uma grande alegria. O vice-governador José Mello e a secretária de governo Rebeca Garcia também compareceram à Casa Legislativa para prestigiar o reconhecimento dado à ministra. É mais do que justa, a ministra Eliana Calmon é uma ministra que honra a toga que veste, tem tido posições que são posições nacionais, muito firmes, que nos seus julgamentos ela sempre prima pelo direito, mas também colocando uma pitada muito forte de sensibilidade que só a mulher tem. Portanto, é uma pessoa que honra a magistratura brasileira, nas altas cortes, já foi corregedora de justiça, já passou lá pelo Superior Tribunal Eleitoral. Portanto, o Amazonas se sente muito feliz, através dos seus representantes aqui nesta casa, de poder dar a ela esse título importante, fazendo a partir daqui nossa irmã, E com certeza teremos uma voz firme lá naquela alta corte em defesa do nosso querido Amazonas. Eu acho que ela é uma grande representante da mulher no judiciário brasileiro, então a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas está de parabéns quando escolhe a ministra Eliana Calmon para ser homenageada no dia de hoje. O presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, que presidiu a sessão especial, ressaltou a trajetória exemplar da ministra no período de mudanças que vem atravessando o cenário político nacional. Primeiro que a ministra Eliana Calmon tem uma história de vida pública dentro do meio jurídico nacional muito importante, que serve de exemplo não só para as autoridades jurídicas amazonenses, mas para todos, para toda a justiça brasileira, no momento em que nosso país passa por mudanças em todos os setores. É um exemplo para os poderes executivos, para o legislativo, e o Amazonas, que tem um carinho enorme pela ministra Eliana Calmon, vem nesse dia de hoje, através de propositora da deputada Conceição Sampaio, homenagear esta pessoa que tem uma vida dedicada à justiça no Brasil. A Medalha do Mérito Legislativo Rui Araújo foi instituída por meio da Resolução Legislativa número 105, de 1º de maio de 1981, apresentado à Assembleia Legislativa pela deputada Socorro Dutra Lindoso. A comenda é devida a quem se destaca no meio político, jurídico e demais segmentos da sociedade amazonense. E a passagem da ministra por Manaus não foi indiferente aos assuntos factuais. Eliana Calmon falou sobre questões polêmicas, como o julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal, a carreira jurídica para mulheres e ainda acenou com a possibilidade de filiar-se a um partido político para concorrer nas próximas eleições ao Legislativo. Eliana Calmon, ministra do Superior Tribunal de Justiça, ganhou notoriedade em todo o país ao atuar no Conselho Nacional de Justiça. Polêmica, fez afirmações de que há no judiciário bandidos de toga. Durante a atuação como corregedora, Eliana detectou a existência de varas com insuficiência de servidores e algumas com salários altíssimos pagas a funcionários fantasmas. Eliana Calmon também se manifestou contrária à ação do Supremo Tribunal Federal ao julgar o caso conhecido como mensalão. Para a ministra, é inaceitável o retrocesso do judiciário ao prorrogar para a próxima semana o julgamento da ação penal. Eu estou preocupada com a decisão final do Poder Judiciário, porque foi um julgamento muito longo, um julgamento politizado. A população brasileira seguiu esse julgamento, que foi todo televisionado, como se acompanha uma novela, e tem uma expectativa. Festejou o resultado. E agora, por uma filigrana jurídica, tudo pode ser retomado, partir do ponto inicial. Isso não é bom. Não é bom para a sociedade brasileira, não é bom para o Supremo Tribunal Federal e é péssimo para o Poder Judiciário como um todo. A ministra, que está sendo cotada para filiar-se a partidos políticos, assinou com a possibilidade de concorrer a um cargo no Poder Legislativo nas próximas eleições, já que, para ela, a crítica política não basta. É preciso atuar para mudar o cenário. No início, eu não queria nem conversar a respeito. As pessoas que iam ao meu gabinete conversar, eu não queria conversar. Eu sou magistrada, sou magistrada de vocação. Mas depois de um certo tempo eu comecei a admitir conversar. Eu não estou definida ainda,
acho que é difícil o panorama político. Eu não sou política profissional, tenho as minhas dificuldades de fazer inserção na política, mas eu penso duas grandes coisas. Todos falam mal dos políticos. E na hora que tem a oportunidade de ingressar na vida política, não ingressa porque diz: eu não quero entrar para aquela sujeira. Isso não está certo. Se está ruim, então dê a sua contribuição. Calmon falou também da importância da atuação feminina na política. Se nós formos olhar a situação das mulheres brasileiras, nós vamos verificar a necessidade das mulheres fazerem incursão na vida política, porque nós estamos, na América Latina, nós estamos em penúltimo lugar. Atrás de nós, dentro da América Latina, só tem a Colômbia e o Haiti. Na população, a percepção da mulher na vida política nacional. E isso, então, me faz mais legitimada a pensar em ingressar na vida política, mas não estou decidida ainda. A atuação como corregedora do Conselho Nacional de Justiça também lhe rendeu alguns desafetos. Sem dúvida alguma, né? Principalmente os fichas sujas. A ministra afirmou que sempre tem recebido apoio do Amazonas nas questões ligadas à reorganização do Poder Judiciário. Do ponto de vista político, o que eu posso dizer é que todas as vezes que eu precisei do governador do estado do Amazonas para situações ligadas ao Poder Judiciário, as portas sempre estiveram abertas para que o governador fizesse, sim, força para que o Judiciário se reorganizasse. Portanto, eu só posso ter muito boas lembranças no estado do Amazonas. Finalizou, afirmando que o Poder Judiciário precisa de mais independência para que possa julgar imparcialmente casos de improbidade administrativa ligadas aos poderes executivos municipais. O Poder Judiciário, hoje, é um Poder Judiciário que ainda não tem independência. Por exemplo, eu estou encontrando municípios onde a casa que o juiz mora é paga pela prefeitura, os funcionários são do município, a casa onde funciona o fórum é paga pelo município e o juiz tem nas suas mãos uma ação de improbidade contra o prefeito, envolvendo não somente os prefeitos, mas os vereadores, o presidente da Câmara. Então, isso dificulta. Qual é a independência que se pode ter quando não se tem estrutura, né? Então, isso é muito bom porque eu estou fazendo um mapeamento para nós fazermos a correção e darmos independência efetiva ao Poder Judiciário. Uma nova visita deve ser feita pela ministra ao estado do Amazonas, em virtude de uma parceria entre o CNJ e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, para dar agilidade aos processos de improbidade administrativa. Atualmente, mais de 800 magistrados já tiveram a oportunidade de participar dos cursos de aperfeiçoamento oferecidos pela escola dirigida por Eliana Calmon. E por falar em mensalão, o Supremo Tribunal Federal decide na próxima semana se aceita um novo julgamento por meio do recurso conhecido como embargo infringente. Os 12 réus condenados na ação penal podem ser contemplados com a medida. Na última sessão do STF, a votação ficou empatada em 5-5. O voto do ministro Celso de Mello é quem vai decidir a questão. De acordo com o artigo 333 do Regimento Interno do STF, é possibilitado aos réus que tiveram pelo menos 4 votos favoráveis dos 11 ministros um tipo de recurso que pode levar à revisão da decisão da Corte, ou seja, um novo julgamento. São os embargos infringentes. Até o julgamento do mensalão, o STF não havia discutido esse tipo de recurso para decisões de ações penais originárias da própria Corte. Quem é contra o julgamento desses recursos argumenta que não faz sentido que o mesmo tribunal que emitiu a sentença volte a julgar os mesmos casos. Quem é a favor de que os embargos infringentes sejam considerados argumenta que todos os réus têm direito a apelar de sua sentença. Como não há Corte Superior ao STF, esse seria o único instrumento. O presidente da Corte, ministro Joaquim Barbosa, afirma que o artigo 333 do Regimento Interno da Corte, que trata dos infringentes, foi revogado após a entrada em vigor da Lei 8.030 de 1990, que regulamenta as ações nos tribunais superiores e não prevê esse tipo de recurso. Votaram contra os embargos infringentes os ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Luiz Fux
e Joaquim Barbosa. Votaram a favor os ministros Luiz Barroso, Teori Zavascki, Rosa Weber, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Na primeira sessão do julgamento do mensalão, em 2 de agosto de 2012, o ministro Celso de Mello chegou a dizer que, não sendo um julgamento unânime, serão admissíveis embargos infringentes do julgado. Pouco mais de um ano após a afirmação, a decisão agora está nas mãos de Celso de Mello, que deverá desempatar o placar na próxima sessão do STF, marcada para a próxima semana. Pastoral da Criança do Amazonas completa 30 anos e é homenageada na Assembleia Legislativa. A iniciativa foi do deputado José Ricardo pelos relevantes serviços que a instituição vem prestando à sociedade amazonense. O último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010, mostrou que o Amazonas possui mais de 290 mil crianças menores de 6 anos vivendo em estado de pobreza. Desse número, a Pastoral da Criança conseguiu atender cerca de 19 mil delas, o que representa 7% dessa população. Apesar dos trabalhos que a instituição vem desenvolvendo no estado, a atual coordenadora da Pastoral da Criança afirma que, por ser um trabalho voluntário, a maioria dessas crianças vive em estado de pobreza e não podem ser atendidas. Atualmente, 3.100 pessoas trabalham voluntariamente na expectativa de ajudar na redução da mortalidade infantil. A maior dificuldade nossa hoje, a nível de Brasil e não só de Amazonas, é pessoas para esse serviço voluntário. Como eu acabei de falar, né, que é um trabalho voluntário e tem muitas ofertas de emprego. Os nossos líderes não deixam de fazer a pastoral da igreja, né, junto com a pastoral da criança, porque eles vão onde não vão ser pagos, né, e nós na pastoral da criança não tem, é um trabalho voluntário. Apesar do número reduzido de voluntários, 81% dos municípios amazonenses são assistidos pela Pastoral da Criança, pelo menos 42 cidades. Irmã Terezinha deve assumir a coordenação da pastoral a partir da próxima semana, mas explica que pretende trabalhar para aumentar o número de crianças sendo assistidas pela instituição. Na verdade, a questão geográfica do Amazonas também dificulta o trabalho da pastoral, é isso? Também dificulta muitíssimo, mas mesmo assim as líderes estão aí, pé firme, levando adiante a pastoral. Mas nós queremos que cresça mais, sobretudo em Manaus, o atendimento a crianças e famílias pobres. O trabalho que vem sendo realizado pela Pastoral da Criança é um trabalho gratificante, se deve reconhecer, sobretudo naquilo que é a ação de tantos voluntários e voluntárias que vão ao encontro dessas crianças em situação vulnerável, sobretudo sobre o risco, sobre o perigo de morte, né? E que é, de fato, a meta da Pastoral da Criança é acabar com a mortalidade infantil. Hoje, pelo menos 14 mil famílias e mais de 1.000 gestantes são acompanhadas mensalmente. Para reconhecer o trabalho desenvolvido pela Pastoral da Criança ao longo de 30 anos de atuação, o deputado pelo PT, José Ricardo, realizou uma sessão especial em comemoração ao aniversário da instituição. A pastoral, com seu trabalho direto e a influência também para que o poder público pudesse implementar políticas de prevenção, de acompanhamento de gestantes, também das crianças, contribuiu para termos esse quadro bem melhor do que há mais de 30 anos atrás, né? Ou seja, mortalidade infantil, qualidade de vida, diminuição da pobreza. E a gente precisa homenagear um trabalho importante, como a pastoral, homenagear as pessoas, né, que fazem esse trabalho acontecer. E é um exemplo para até o poder público. No Amazonas, a Pastoral da Criança também realiza trabalhos de alfabetização para jovens e adultos em alguns municípios. CPI da telefonia ouve a população em Novo Airão e Manacapuru. E ainda, deputado Chico Preto disse que vai processar a ANAC na lei de improbidade administrativa. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. A CPI da telefonia começou a cumprir o cronograma de diligências no interior do estado.
Novo Airão e Manacapuru foram os primeiros a receber a visita dos parlamentares. Em audiência pública, eles debateram com autoridades e a população os problemas enfrentados nas cidades nos sistemas de comunicação. Novo Airão está localizado a 180 quilômetros de Manaus e, de acordo com dados do IBGE, possui uma população de aproximadamente 15 mil habitantes. A cidade foi contemplada com serviço de telefonia móvel há pouco mais de 4 anos, mas, de acordo com Adailton Cerdeira, que reside no município há 35, o sistema nunca funcionou corretamente. A telefonia móvel aqui no município só tendo o sinal da Vivo, né? Que quase sempre está desmaiada. E a internet nem se fala. Via telefone a gente não consegue acessar a internet. Quando a gente precisa, a gente vai para a Lan House. Esta outra moradora reforça as dificuldades com o sistema. É meio difícil porque no momento nós estamos sem telefone, né, na Vivo, e a internet ela é totalmente descartável, né? Ela tem e não tem, né, no mesmo tempo. E é assim, né, nós vivemos nessa situação. Todas as reclamações contra o serviço, não só em Novo Airão, mas em grande parte das cidades do estado, chegaram à Assembleia Legislativa, o que impulsionou parlamentares da Casa a criar uma comissão para apurar as informações sobre a qualidade dos serviços de telefonia celular, fixa e de internet. Os dados devem constar em um relatório que deverá ser apresentado no Congresso Nacional. A comissão da CPI da telefonia é formada pelos deputados Marcos Rota, que está como presidente, Orlando Cidade, vice-presidente, Adjunto Afonso, relator da telefonia móvel, Sidney Leite, relator da telefonia fixa e Marcelo Ramos, do serviço de internet. Um cronograma de visitas foi criado para apurar as denúncias e iniciar as investigações. A comissão da CPI da telefonia iniciou os trabalhos aqui pelo município de Novo Airão por conta do grande número de reclamações da população pela falta de sinal da operadora de telefonia móvel. Situação que não foi difícil de ser constatada. Isso porque o município está há pelo menos 48 horas sem o serviço. A legislação determina que os serviços tidos como essenciais não podem sofrer interrupção, dentre os quais nós incluímos a telefonia. Então é um absurdo o que está acontecendo no município. É bom que a CPI esteja aqui, é bom que a gente faça essa parceria com a Câmara Municipal de Novo Airão. Vamos conversar também com a prefeita, vamos ouvir os comerciantes, representantes de agências bancárias, do Ministério Público, do Poder Judiciário, a sociedade civil, os consumidores, para que a gente possa tirar do município de Novo Airão também elementos e subsídios que vão nortear os relatórios da CPI. A reunião contou com a presença da população, de vereadores e do presidente da Câmara, que expuseram os problemas enfrentados. Os serviços estão disponíveis, há bastante tempo. Já estamos vendo que é um péssimo serviço. Eu não consigo entender como é que o município fica isolado, não é, sem sinal, de repente fica. Isso é uma prova de que essas operadoras não têm respeito com a população. A telefonia celular é uma das mais caras do mundo e, infelizmente, ela é totalmente inoperante aqui no estado do Amazonas. Em Manacapuru, conhecida como Terra da Ciranda, a situação não é diferente. Ali no Maniquara é terrível, sabe? A gente tem que, eu, por exemplo, tenho o meu terreno lá dentro, mais ou menos 2 quilômetros por lá para dentro, aí eu tenho que vir aqui fora, né, para ligar. Quando eu ligo, quando eu estou falando, daí a ligação cai. Entendeu? A gente precisa comunicar, né, até porque eu trabalho na área da saúde, às vezes eu ligo para algum lugar e é muito ruim, às vezes acontece uma emergência, eu não tenho como ligar para cá, uma ambulância, alguma coisa assim, né? A população tomou conta da Casa Legislativa do município para participar da discussão. O deputado Sidney Leite afirmou que a presença dos moradores é essencial e que o problema de telefonia deve ser resolvido tanto nas zonas urbana e rural, quanto nas áreas indígenas. Grande parte da população do interior do nosso estado mora em comunidades rurais. E hoje, com o plano de universalização do sistema de comunicação, garante que aonde haja escola, onde haja posto de saúde, onde seja aldeia indígena, tem que ter telefone público. O deputado Marcelo Ramos, que é responsável por apurar denúncias contra o sistema de internet, destacou a importância do debate. Essa é uma etapa importante do trabalho da CPI, para que a gente possa, no passo seguinte, começar um trabalho mais técnico de enfrentamento dos problemas e apontamento de soluções.
O presidente da Câmara da cidade, Vanderlei Soares, ressaltou a satisfação em receber os parlamentares. Nós queremos louvar a iniciativa da Assembleia, recepcionar aqui os deputados, na pessoa do presidente da CPI, deputado Marco Rota, dizer que da nossa parte estamos felizes com esse trabalho da CPI de poder chegar aqui até o nosso município para ouvir os vereadores, ouvir as autoridades, ouvir as empresas, ouvir os usuários, enfim, a população de Manacapuru. A CPI deverá seguir nos próximos dias a mais 18 municípios. Nesta sexta-feira, a CPI realizou audiência pública em Iranduba e na próxima semana os municípios contemplados serão Altazes e Careiro Castanho. E esta semana em Manaus, a CPI da Telefonia realizou uma fiscalização em 2 prestadoras de serviços localizadas no centro da cidade. A avaliação foi no atendimento ao cliente. Entre as irregularidades, demora, desrespeito ao atendimento preferencial e ausência da máquina automática para emissão de senhas. Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia estiveram em estabelecimentos das operadoras Oi e Vivo. Eles conversaram com os consumidores para saber quais as principais reclamações quanto aos serviços prestados. Visitamos 2 postos das operadoras, um posto totalmente fora dos padrões recomendados, muita demora, muita insatisfação, muito tempo de permanência dentro das unidades. Tudo isso está sendo observado por mim e também pelos relatores, o deputado Marcelo Ramos e o deputado Adjuto Afonso, e vai constar, obviamente, do nosso relatório final, que vai apontar estas irregularidades e, mais do que isso, mostrar o grau de insatisfação das pessoas que pagam muito caro por um serviço e um serviço que está sendo ineficiente no momento. A dona de casa Inês de Oliveira Lima é cliente da operadora Vivo há mais de 5 anos e disse que está cansada com a falta de respeito com o consumidor. O serviço aqui é péssimo, né? Aliás, desde as ligações que a gente faz é péssimo, porque quando a gente está falando, a ligação cai, a gente tem que ligar de novo, ligar de novo, ligar de novo para conseguir uma ligação melhor, entendeu? A fatura não chega na nossa residência, tem que vir enfrentar uma fila dessa, né? Tem que vir enfrentar uma fila dessa, aí pega a fatura numa fila única e daqui sair para ir numa loteria pagar. Isso é uma falta de respeito com o consumidor. Para o cliente da Vivo, o autônomo Wilker da Silva, o descaso com o cliente é o principal motivo de insatisfação. Aqui todo mês eu tenho que vir aqui pegar minha conta, minha segunda via, porque não vai para minha casa, já pegar meus dados, tudinho, meu endereço, só que todo mês é isso. Aí eu pego a conta aqui e vou pagar na loteria, outra fila, aí não recebe aqui. Você vai na Amazonas Shopping, na loja da Amazonas, eles mandam para Dejalma, diz que lá eles não dão a segunda via. Então todo mês eu estou pagando atrasado hoje. O deputado Adjuto Afonso destacou que as informações colhidas junto às pessoas servirão de base para a elaboração de um relatório. A gente viu na primeira loja a dificuldade, a reclamação das pessoas. Isso tudo vai ser tabulado para que no final, o nosso trabalho, num relatório final, a gente possa esboçar para a população e cobrar das concessionárias um serviço melhor. Eu acho que isso aí é o primeiro passo, é cobrar um serviço melhor, que a população não pode estar passando por isso. De acordo com o deputado Marcelo Ramos, o próximo passo da CPI da Telefonia é avançar rumo ao interior do estado. Agora nós vamos começar as audiências no interior. A ideia é, nesse primeiro momento, fazer um diagnóstico do serviço. O atendimento ao público faz parte do serviço. Nós estamos vendo que há sérios problemas em algumas operadoras no atendimento ao público. Agora ouvir como isso está sendo feito no interior para, a partir daí, começar a parte mais técnica do trabalho. Depois de colher as informações sobre a qualidade do serviço e atendimento das principais operadoras de telefonia no estado, os membros da CPI irão elaborar um relatório e traçar um diagnóstico para dar andamento aos trabalhos da comissão. O último fim de semana em Manaus foi marcado pelo apagão da internet. Membros da CPI garantiram que este episódio também será apurado. O deputado Sidney Leite, membro da CPI da Telefonia, disse que não é a primeira vez que a população sofre com a falta do serviço e nenhuma nota de esclarecimento é dada. O parlamentar ressaltou que foi por estes motivos que a CPI foi criada e que deve ser apurado o motivo do apagão. E é preciso que nós apuremos isso. Por quê? Porque as empresas muitas vezes estão assumindo que eles estão vendendo um serviço que não tem condições de entregar. Por isso, da instalação dessa CPI, que nós agora, ao final do mês, vamos começar a realizar as audiências nos municípios, vamos estar presente em todas as calhas de rios
do estado do Amazonas, para que a gente possa ouvir a população do interior e ouvir a população, os empresários, os segmentos organizados, o poder público, os sindicatos e, com isso, poder informar a população, mas também tomar as providências necessárias para que a gente possa, de uma vez por todas, resolver esse problema. O deputado Marcelo Ramos, que é responsável pelos trabalhos relacionados ao serviço de internet na Comissão Parlamentar de Inquérito do Poder Legislativo, disse que o problema afetou a todos e que o apagão só confirma a insegurança do sistema de internet em Manaus. Nós temos dois cabos, duas entradas de internet em Manaus, uma que é o cabo da Embratel, onde houve o problema, que vem pela BR-319, e outro cabo da Oi, que vem pela BR-174. O que acontece? Em regra, os cabos de entrada de internet eles são em círculo, para ter redundância, ter segurança. Nem o da Embratel e nem o da Oi tem redundância. Elas deveriam fazer acordos comerciais para que uma fosse a redundância da outra. Não fazem e o povo do Amazonas paga com o seu sacrifício em ocorrências como essa que aconteceu com o cabo da Embratel, que não é a primeira vez também, diga-se de passagem. Mesmo não tendo tido nenhum problema com a falta de internet, o deputado Chico Preto ouviu muitas reclamações pelas redes sociais e disse que as operadoras precisam trazer esclarecimentos sobre o apagão e disse ainda que a Assembleia vai tomar providências. Mas é certo que a Assembleia, através das suas comissões, mais notadamente a Comissão de Defesa do Consumidor, tomará esclarecimentos, vai requerer esclarecimentos das operadoras sobre um episódio que nesse sábado foi percebido de forma mais intensa, mas que são episódios que são comentados quase que semanalmente. Você ouve e lê pessoas reclamando desse tipo de interrupção. Desde a noite de sábado até o final do domingo, a falta de internet, tanto das provedoras a cabo como das empresas de telefonia móvel, foi assunto recorrente nas redes sociais. Grande parte de Manaus ficou sem o fornecimento do serviço por mais de 15 horas. E tramita na mesa diretora da Assembleia uma moção de apelo ao ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, para que seja quitada a dívida da empresa Amazonas Energia com a Companhia de Gás do Amazonas. De autoria do deputado Marcos Rota, o documento já foi subscrito por 18 parlamentares da Casa. O deputado também criticou a abastecedora devido à ocorrência de mais um apagão em Manaus e sugeriu a contratação de um instituto de perícia para investigar o serviço prestado. O apagão ocorrido na zona centro-sul de Manaus, abrangendo os bairros de Flores, Parque 10 e Parque das Laranjeiras na última terça-feira, dia 10, foi tema de discurso do deputado Marcos Rota, líder do PMDB na Assembleia Legislativa. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Casa voltou a sugerir a contratação de um instituto de perícia para passar a limpo o serviço prestado pela Amazonas Energia. Marcos Rota lembrou a ação conjunta da Assembleia com a Defensoria Pública, solicitando mais de 20 milhões de reais em indenização por prejuízos causados pelos apagões. Agora, o deputado defende uma perícia técnica, a ser realizada por um instituto independente com o objetivo de reunir informações precisas sobre a forma como o abastecimento de energia é realizado na capital. Eu acho que algo precisa ser feito, até para que a sociedade possa ter conhecimento do que realmente se passa dentro da concessionária. Nós já defendemos no passado e continuamos defendendo uma investigação técnica independente, a contratação de um instituto para que pudesse fazer essa espécie de raio-x, de varredura dentro dessa concessionária. Nós, semana passada, por exemplo, o bairro onde eu moro, 12 interrupções de energia num curtíssimo espaço de tempo. Ontem a situação não foi diferente. Me parece, inclusive, que existe uma espécie de rodízio na capital e também no interior do estado. Isso afeta a nossa economia, isso afeta o polo industrial, isso afeta os comerciantes, afeta os consumidores, afeta as delegacias, as agências bancárias, as unidades de saúde, afeta a imagem do estado do Amazonas, né, que passa esta imagem real, inclusive, de ter muita deficiência na questão da energia elétrica.
Em seguida, o parlamentar lembrou a dívida da Eletrobras Amazonas Energia junto à Companhia de Gás do Amazonas, Cigás, que atingiu o montante de 42 milhões de reais. A pendência é referente aos serviços prestados entre novembro de 2012 e agosto deste ano, um total de 10 meses de débito. O montante representa 3% do total do débito da concessionária com o consumo do combustível, calculado em 1,3 bilhão de reais no período, incluindo encargos moratórios, impostos e pagamentos à Petrobras. Os dados foram apresentados pelo presidente da Cigás, Lino Cícero, em sessão de tempo na Assembleia Legislativa. O deputado Marcos Rota anunciou que irá requisitar a intervenção do governo federal na questão. O doutor Lino fez uma explanação, mostrou esse valor de 48 milhões de reais, que é um crédito que o Estado, que a Cigás possui, exatamente da Petrobras. O problema é que a Eletrobras Amazonas de Energia não fez o repasse para a Petrobras, que por sinal deixou de fazer o repasse também para a Cigás. Então é um problema que o ministro precisa resolver. Diante desses fatos e diante desse problema, nós estamos confeccionando essa moção de apelo no sentido de tentar sensibilizar o ministro de Minas e Energia, o senhor Edson Lobão, da necessidade que o Estado do Amazonas tem da liberação desses recursos. Eu espero contar com o apoio da grande maioria dos parlamentares para que a gente possa enviar esse documento ao Ministério. Em nota, a assessoria da Amazonas Energia informou que está em negociação com a Agência Nacional de Energia Elétrica para quitar as dívidas por meio do Fundo Setorial, a Conta de Desenvolvimento Energético, antiga conta de consumo de combustíveis fósseis. Enfrentar a distância geográfica por meio do transporte aéreo no Amazonas sempre foi um desafio para a sociedade e o poder público. E o problema tem se agravado com o cancelamento de voos da empresa Azul Linhas Aéreas a diversos municípios do interior do estado. Durante a audiência pública esta semana, os parlamentares questionaram a empresa e ainda debateram sobre a qualidade do serviço, os preços praticados e a falta de segurança nos aeroportos. Proposta pelo deputado Marco Antônio Chico Preto, uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa para descobrir que motivos levaram ao cancelamento de voos da Azul Linhas Aéreas a diversos municípios do interior amazonense. Uma das cidades afetadas foi Fonte Boa, que após realizar uma reforma na pista de pouso, não conta mais com uma linha regular. A prefeitura pegou, ajeitou, sinalizamos toda a pista, fizemos todos os processos que eles pediram. E mesmo assim, não fomos contemplados com um voo novamente. Com isso, Fonte Boa fica num total abandono, não só Fonte Boa, mas também Jutaí fica naquele isolamento por conta da empresa. A empresa foi convidada para oferecer esclarecimentos e se defendeu afirmando que algumas das rotas se deparam com problemas estruturais nos aeroportos, enquanto outras se tornaram inviáveis economicamente. A presença dos deputados e de autoridades dos municípios afetados foi significativa e o debate abordou muito mais que o simples cancelamento das rotas aéreas, revelando a insatisfação dos cidadãos amazonenses com o transporte aéreo intermunicipal. Os parlamentares lamentaram a baixa qualidade do serviço prestado no Amazonas e os altos preços das passagens aéreas. A segurança dos aeródromos do interior também foi debatida, sendo questionada pelo deputado Sidney Leite, enquanto o deputado Luiz Castro sugeriu parcerias entre as prefeituras e o governo do estado para o cumprimento de normas básicas de segurança. Já o deputado Wilson Lisboa trouxe a ideia de se instituir taxas de embarque nos aeroportos do interior, como um auxílio para a manutenção dos mesmos. Ao fim da audiência, o autor da proposta fez um balanço positivo do evento, mas lamentou a ausência da Agência Nacional de Aviação Civil. Simplesmente ignoraram um debate público na Assembleia do Estado sobre um assunto que ela tem relação, tem gerenciamento sobre essa questão. E isso é grave, porque nos leva a perguntar, a ANAC existe para o quê? Qual é o papel da ANAC? Se ela não quer estar aqui debatendo este assunto, que é assunto de sua competência, ela está aqui no Amazonas para o quê? Então, fica esse constrangimento, um constrangimento público que nós vivemos hoje, a ausência da ANAC, dos seus diretores, e isso, por certo, levará a Assembleia, em nome do seu povo, a uma providência mais enérgica. Esse tipo de atitude configura, na minha opinião, responsabilidade, improbidade de agentes públicos que deveriam estar aqui para debater o assunto,
Como resposta à suspensão dos voos regulares a diversos municípios, os deputados Vicente Lopes e Vera Lúcia propuseram o fim do incentivo fiscal concedido à empresa Azul, relativo ao ICMS que incide sobre o combustível de aviação. Já o deputado Marcelo Ramos é contrário à ideia, mas defende que as regras para a concessão do incentivo devam ser revisadas, proporcionando um aumento da concorrência entre as empresas de aviação. E o deputado Chico Preto solicitou o enquadramento da ANAC na Lei de Improbidade Administrativa. É a terceira vez que a agência não comparece à casa para debater a situação do transporte aéreo no estado. O deputado Cabo Maciel cobrou esta semana mais investimentos para o aeroporto de Itacoatiara. O parlamentar afirmou que a estrutura local não é suficiente para receber aeronaves à noite. Ele afirma ainda que a reforma já foi autorizada, mas os recursos não foram liberados. Distante 176 quilômetros em linha reta da capital amazonense, o município de Itacoatiara faz parte da região metropolitana e contribui diretamente com a economia do estado. Mas essa economia está sendo prejudicada por conta das condições do local. Da tribuna da Assembleia, o deputado pelo PR, Cabo Maciel, cobrou do governo do estado providências para o início da reforma do aeroporto. De acordo com o parlamentar, as obras já foram autorizadas e a construção foi orçada em 70 milhões de reais. Mas, segundo Maciel, a verba ainda não foi liberada para o início da reforma. Está orçamentado em 70 milhões. O requerimento indicativo foi ao governo do estado e ao governo federal. Já tem feito um orçamento, mas falta a liberação desse recurso. Eu peço esse investimento, já pedi do governo do estado que inclua o município de Itacoatiara, a reforma e ampliação do nosso aeroporto, até porque Itacoatiara faz parte da região metropolitana. Itacoatiara é muito próximo de Manaus e é necessário que seja feita essa ampliação e essa reforma do aeroporto até para dar sustentabilidade ao aeroporto Eduardo Gomes em Manaus, numa emergência qualquer que porventura venha acontecer. Durante seu discurso, Maciel afirmou ainda que o local não tem estrutura necessária para receber aeronaves durante a noite. O deputado anunciou que deve solicitar do governador Omar Aziz que envie requerimento ao governo federal, pedindo que as obras de reforma do aeroporto sejam inclusas no Programa de Aceleração para o Crescimento, o PAC 2. Vou tentar, junto ao governo federal, que seja colocado dentro do orçamento do PAC 2 a reforma e ampliação do aeroporto do município de Itacoatiara para dar uma melhor estrutura para o município. Cabo Maciel afirmou que a reforma do aeroporto deve alavancar a economia local. Deputados falam sobre a polêmica lei do estacionamento sancionada esta semana em Manaus. E ainda, deputado Belarmino Lins denuncia fraude na execução das obras de recuperação do sistema viário do município de Boca do Acre. É o que você vai ver no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. A lei municipal vigente desde a última segunda-feira, que obriga a cobrança fracionada em estacionamentos privados, vem causando transtornos a muitos clientes em Manaus. Não pela legislação em si, mas é que agora os preços praticados em alguns estabelecimentos foram reajustados. Entenda a polêmica em torno dessa nova legislação com o repórter Rafael Marques. Desde o último dia 31 de julho, a Prefeitura de Manaus sancionou a lei de número 1752, que estabelece o pagamento fracionado nos estacionamentos privados de Manaus. Mas a lei gerou confusão e dúvidas entre os consumidores quanto à correta cobrança do valor estipulado pelos proprietários. Alguns estabelecimentos reajustaram os valores em até 300%. Antes, em média, o consumidor pagava R$ 2,00 a hora. Depois de a lei em vigor, os valores aumentaram para R$ 6,00. O Programa Estadual de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor, PROCON, multou os centros de compras Manaus Plaza e Milênio Shopping da capital em R$ 50 mil pelos preços considerados abusivos. O PROCON realizou várias blitz nos principais estacionamentos do centro de Manaus para verificar se os locais estavam cumprindo o que a lei determina.
E alguns estacionamentos estão cumprindo, né, o que a legislação determina, ou seja, fracionando sem onerar o consumidor. Então, nós vamos continuar a fiscalização ainda aqui no centro de Manaus, e os estacionamentos que estiverem praticando um preço abusivo, nós iremos multá-los. Nós não iremos permitir que a lei venha para prejudicar o consumidor. Nesse estacionamento, a hora custava R$ 5,00. Com a cobrança fracionada, o valor saltou para R$ 8,00. A proprietária justifica o alto preço cobrado, uma vez que o valor servirá para custear as despesas do local. Fez um cálculo mais ou menos, por exemplo, hoje entrou 3, olha, pagou R$2, né? Então, é o seguinte, foi feito esse cálculo por causa do seguinte, porque eu tenho compromisso, empregados, essas coisas. Aí, se eu ver que eu vou ter muito prejuízo, como a maioria do pessoal que é mensal, eu vou alugar tipo um box, se eu achar que desse jeito não vai dar para mim. Os consumidores reprovaram os preços abusivos cobrados logo após a lei ter entrado em vigor. Eu acho abusivo, né? Realmente eu acho abusivo. Então, se aumentou tanto assim, aí tem que haver uma correção e uma punição se persistir, né? Eu acho isso errado, né? Tem que cobrar o total certo para a pessoa vir fazer menos suas compras. Além de fazer compra, ainda pagar um absurdo pela taxa, né? Na Assembleia, o assunto gerou grande repercussão. Não muito diferente dos consumidores, os deputados acharam abusiva a prática realizada pela maioria dos estabelecimentos comerciais de Manaus. Segundo os parlamentares, as empresas descaracterizaram a proposta inicial do serviço, que era de oferecer comodidade e segurança aos consumidores. E no quadro Opinião Parlamentar de hoje, deputados falam sobre os pontos da lei que podem prejudicar a população. Raquel, nós vamos conversar e saber a opinião do deputado Chico Preto. Deputado, diante desses problemas, podemos considerar que essa lei municipal vem para beneficiar a nossa população? Eu penso que a lei municipal produzida sobre a questão dos estacionamentos e o pagamento fracionado das horas que você utilizou, consolidam um entendimento do próprio Código de Defesa do Consumidor. Você só é obrigado a pagar por aquilo que você consumiu. Então não era certo que eu pagasse por 3 horas e ficasse só uma. Não era certo. Mas acontecia de maneira rotineira, as pessoas estavam até mesmo que acostumadas já com isso, de repente vem a lei com essa lógica de que você só paga pela quantidade de minutos ou pelo bloco de minutos que você ficou ali no estacionamento. Os estacionamentos em Manaus não podem se ver afrontados por isso, porque essa é uma lógica que todos nós conhecemos. Só pago por aquilo que consumo. Então, se eu fiquei 1 hora, que me deem o direito de pagar 1 hora e não 3. Se eu fiquei meia hora, que possam me dar o direito de pagar meia hora. Mas me fizeram uma pergunta se é possível aperfeiçoar ainda mais esse entendimento. Eu penso que seja. Porque, olha só, é impossível até no dia a dia, para você inclusive passar troco e tal, olha, só fiquei 7 minutos, como é que vai calcular 7 minutos? Então, algo que poderia ser proposto nesse momento talvez fosse períodos de meia hora. O fracionamento máximo seria de 30 minutos. Então, quanto é que custa 1 hora? Custa R$2. Então, se eu fico meia hora, eu pago R$1. Mas não aquela imposição de que eu tenho que comprar um bloco de 3 horas, de 4 horas. Isso não me parece legal à luz do Código de Defesa do Consumidor. A reação dos estacionamentos em aumentar é muito claro. Eu acho que isso é uma represália ao cumprimento da lei. E esta represália está produzindo prejuízos ao consumidor e está fazendo com que os órgãos de defesa do consumidor atuem, autuando os estacionamentos que, de maneira injustificada, da noite para o dia, aumentaram os seus valores de horas, da hora cobrada, sem que os seus custos, sem que os tributos tivessem aumentado, trazendo aí toda essa celeuma, essa confusão. De minha parte, eu espero que possa haver, quem sabe, esse aperfeiçoamento, dizendo que o limite mínimo a ser pago é 30 minutos, para não ficar aquela história, vou pagar 15, vou pagar 20, então 30 minutos, o bloco mínimo, e que o PROCON, durante esse processo, atue de forma firme, disciplinando a questão, produzindo até mesmo, quem sabe, esse entendimento para que nós não possamos trazer nem prejuízo ao consumidor, que não pode pagar por aquilo que não consome, muito menos
problemas e estorvos aos donos de estacionamentos que têm aí a sua atividade geradora de emprego e renda e de tributos para o município. Muito obrigada, deputado. Raquel, agora você vai ver a opinião de outros parlamentares. Na condição de consumidor, eu não vou a shopping comprar em nenhuma loja do shopping, eu compro fora. Portanto, boicotar. Um apelo à população de que não vá ao shopping, se recusando e protestando de forma veemente, dizer que não concorda com essa arbitrariedade cometida por esse estabelecimento. E, por outro lado, a Prefeitura Municipal, que é a quem compete a normatização no município de Manaus, na hora de fazer a concessão dos alvarás, que não conceda a renovação de nenhum alvará de funcionamento, de nenhum estabelecimento que não assegure estacionamento para os seus clientes. Essa lei ela estava fadada a ter os problemas que teve. Você não pode interferir no preço de uma atividade que é privada por sua excelência. Você pode regular preço do serviço concedido, da iniciativa privada não. Então eu entendo que a lei deve ser imediatamente revogada e que nós precisamos garantir o que já está definido em lei, inclusive uma lei de minha autoria quando eu era vereador, que é os 30 minutos iniciais gratuitos, e penso que a Assembleia deve agilizar a aprovação de uma outra lei de minha autoria que tramita aqui, que garante 10 minutos de tolerância a partir do momento do pagamento do ticket. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas firma termo de cooperação técnica com a Polícia Civil. A assinatura do documento foi entre o presidente da Casa, deputado Josué Neto, e o delegado-geral Josué Rocha. A meta é capacitar, por meio da Escola do Legislativo, mais de 500 agentes lotados nas delegacias da capital e do interior do Estado. O termo de convênio foi assinado entre o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, e o delegado-geral de Polícia do Amazonas, Josué Rocha. O objetivo é contribuir para a formação dos policiais e dos legisladores dos municípios do Estado, permitindo aos servidores conhecimento das mudanças das novas leis criadas no país nos últimos 2 anos. A Assembleia Legislativa está muito feliz em celebrar mais um convênio, mais uma assinatura de uma cooperação técnica, desta vez entre a Assembleia Legislativa e a Polícia Civil. Então a Assembleia Legislativa está disponibilizando o nosso material, os nossos equipamentos, para que possamos contribuir de alguma forma para a segurança pública do Estado do Amazonas. O delegado-geral de Polícia, Josué Rocha, comemorou a assinatura do convênio e afirmou que a Polícia Civil se sente honrada e feliz com essa parceria. Segundo o delegado-geral, o sistema vem contribuir para a redução das dificuldades de comunicação que a segurança pública enfrenta devido às distâncias entre os municípios do Amazonas. Hoje a gente pode dizer que os nossos servidores que atuam nos municípios mais longínquos do estado, eles também terão acesso à capacitação, tal qual acontece hoje na capital. Nós sabemos que pela dimensão do nosso estado, há uma dificuldade de deslocamento, há uma dificuldade também financeira para esses servidores virem à capital com a finalidade de se capacitarem. De acordo com o coordenador da Comissão de Capacitação da Polícia Civil do Amazonas, André Zogaíbe, o sistema de ensino vai ser desenvolvido com professores dos quadros da Polícia Civil, tendo como suporte pedagógico a Escola do Legislativo e suporte técnico o Centro de Mídias da UEA por meio do IPTV. O termo assinado hoje, em especial com a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, possibilita que nós tenhamos condições de capacitar os servidores no interior do Estado do Amazonas, através de um sistema, que é o sistema IPTV, utilizado pela UEA. O curso de atualização em processo e direito penal vai ocorrer no período de 16 a 20 de setembro, com a participação inicial de 25 municípios do interior do Amazonas, atingindo mais de 400 servidores da segurança pública. E as entidades de classe que representam os delegados da Polícia Civil estiveram reunidos esta semana com o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da ALEAN, deputado Davi Almeida. Em pauta, a discussão da carreira jurídica e a definição de critérios para a escolha de delegado-geral da corporação. A reunião aconteceu na sala da presidência entre o deputado Davi Almeida e os delegados associados à Associação de Delegados de Polícia do Estado do Amazonas, ADEPOL, e ao do Sindicato dos Delegados de Polícia de Carreira do Estado do Amazonas, SINDEPOL.
A discussão foi em torno do projeto de emenda à Constituição que garante a carreira jurídica aos delegados de polícia que atuam no Amazonas e a modificação do parágrafo 3º, o qual garante que qualquer delegado com um período mínimo de 10 anos de atividade no sistema de segurança do Estado tenha habilitação para se tornar delegado geral. O que para o presidente da ADEPOL, Mário Alfiero, dá oportunidade de crescimento aos delegados. O critério hoje ele está restringido à última classe e a proposta nossa é que seja ampliada, que o critério seja tirado de uma classe e seja estabelecido o tempo. Ou seja, para você ter o tempo mínimo hoje de instituição, você tem que ter 13 anos de instituição em efetivo exercício. A mudança não agradou os delegados antigos, pois o texto original do artigo 3º garante a autonomia do delegado de polícia por meio de vitaliciedade. Que permaneça a questão da escolha, o critério de escolha do delegado geral. O outro ponto, que é pacífico entre as duas instituições e que vamos dizer assim, estão concordando, que é a questão da carreira jurídica, que talvez seja o maior avanço que essa Polícia Civil do Estado do Amazonas tem tido em toda a sua história. O presidente da CCJ espera um acordo entre a categoria para levar a proposta ao governador do Amazonas. Os delegados têm propostas conflitantes com relação ao critério de escolha do delegado geral. Ouvi os dois lados e vou esperar ainda uma reunião que será feita no âmbito das duas associações e posteriormente darei encaminhamento à proposta que nós temos aqui de emenda constitucional. O projeto de emenda à Constituição deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, ser votado no plenário Rui Araújo ainda este ano. O deputado Cabo Maciel propôs a ampliação da idade para a aposentadoria compulsória da Polícia Militar. Segundo o parlamentar, os atuais parâmetros prejudicam principalmente os praças, que muitas vezes são obrigados a se aposentar sem receber o salário integral. Presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, o deputado Cabo Maciel fez um indicativo ao governo do Estado pedindo a revisão das atuais regras que tratam da aposentadoria compulsória nos quadros da Polícia Militar. O parlamentar esclarece que após 30 anos de serviço, o policial pode se aposentar normalmente. Porém, caso o profissional atinja a idade limite da patente que ocupa, é obrigado a se retirar recebendo apenas o salário proporcional aos anos trabalhados. O soldado hoje, a idade limite para pegar a compulsória, o soldado e o cabo pegam a compulsória com 51 anos. Os terceiros sargento a subtenente com 54. E os oficiais com 57. A lei de ingresso, o limite máximo para se ingressar é 28. O policial, entrando com 28, ele tem que trabalhar 30 anos de serviço. Somando 28 com 30 dá 58. E a idade limite dele pega ele com 51, hoje, o cabo e o soldado. E aí, esse policial, ele vai pela compulsória com 51 anos, ganhando 23 dias no mês. Um prejuízo total. A proposta feita pelo parlamentar unifica o tempo da aposentadoria compulsória em 59 anos para todas as patentes da corporação. O indicativo está em análise na Casa Civil do Governo do Estado. As supostas irregularidades no processo de licitação para o fornecimento de refeições aos efetivos da Polícia Militar voltaram a ser questionadas pelo deputado Marcelo Ramos. O parlamentar quer saber os motivos para uma empresa ter vencido o certame, já que havia ficado em 5º lugar na cotação dos preços. Durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Ramos apontou irregularidades na licitação referente à compra de refeição para a Polícia Militar. O parlamentar lembrou o alerta que já havia feito em outra ocasião sobre o direcionamento do processo licitatório, que escolheu a empresa que ficou em 5º lugar na apresentação dos preços para o fornecimento do serviço. Desde o início eu tenho avisado que essa é uma licitação dirigida para a empresa Ripasa. Eu anunciei antes do pregão que seriam desclassificadas as empresas com menor preço para que chegasse a empresa Ripasa. Aconteceu exatamente isso. Tentaram desclassificar por documentos, as empresas voltaram por decisões judiciais
e desclassificaram pela questão de cardápio. Ainda de acordo com o deputado, a desclassificação das demais empresas por questões de cardápio não é um argumento válido. Ramos disse que o Estado poderá ter grandes prejuízos, pois a empresa vencedora do certame apresentou uma proposta 6 milhões mais cara que a primeira proponente. Uma das empresas foi desclassificada porque apresentou o bacalhau da Amazônia e não o bacalhau internacional. Para o presidente da Comissão Geral de Licitação e para o Procurador-Geral de Justiça, bacalhau da Amazônia não é bacalhau. Eles não entendem que bacalhau é uma forma de processamento do peixe e não um tipo de peixe. Na verdade, eles já tinham decidido antes que a empresa Ripasa seria vencedora. O problema é que isso vai causar um prejuízo gravíssimo para os cofres do Estado do Amazonas. Eu não estou falando de R$1 milhão, estou falando de 6 milhões de reais. O parlamentar salientou ainda 2 outras situações que contribuem para que a licitação tenha ocorrido de forma dirigida. A comissão de licitação, que foi extremamente rígida com as outras empresas, não foi com a Ripasa, tanto que habilitou mesmo com certidão de regularidade sanitária vencida 10 dias antes do processo licitatório, o que é um vício insanável. A Ripasa, sim, tem que ser imediatamente desclassificada. Além disso, foram licitados 8 mil refeições dia, quando na Polícia Militar do Estado do Amazonas nem 5 mil refeições dia são servidas, já que só tem 7 mil policiais na capital e esses trabalham em escala de revezamento, trabalham um dia e folga 2. Portanto, não tem cabimento. Marcelo fez apelo ao governo do estado para que providências sejam tomadas. Deputado Belarmino Lins denuncia fraude na execução das obras de recuperação do sistema viário do município de Boca do Acre. O parlamentar anunciou da tribuna da Assembleia que deve acionar a Secretaria de Estado da Infraestrutura para resolver o problema. As obras foram licitadas em 2012 para a recuperação do sistema viário do município de Boca do Acre, distante 1.208 quilômetros de Manaus. Com cerca de 40 dias que a licitação foi aprovada, a recuperação das vias ainda não iniciou. Da tribuna da Assembleia, o deputado pelo PMDB, Belarmino Lins, denunciou a empresa Vila Engenharia, responsável pela construção. Belarmino afirmou que deve acionar a Secretaria de Estado da Infraestrutura por meio do governador Omar Aziz para resolver o problema. As máquinas também estão lá, deputada Vera, para começar e para trabalhar o sistema viário da cidade, que está a desejar uma ação rápida para que a cidade volte a ter as suas vias plenamente transitáveis. Vale ressaltar que a empresa vencedora da licitação para o sistema viário, que é sabido e ressabido que o sistema viário das cidades interioranas realmente padecem de uma pronta ação do governo para a sua recuperação. Em visita ao município, Belarmino constatou o descaso com a realização das obras. Acompanhado do deputado Adjunto Afonso, os parlamentares conversaram com o prefeito do município sobre o caso. Na ocasião, Belarmino e Adjunto prestigiaram o 19º Festival de Verão do município. Ex-comandante militar da Amazônia recebe na Assembleia a medalha Rui Araújo e mais. Presidente da Leão, Josué Neto, faz a entrega da Lei Orgânica do município de Tefé revisada pelo Cecote. É o que você vai ver no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. O general taumaturgo Sotero Vaz, ex-titular do Comando Militar da Amazônia, foi condecorado na Assembleia com a medalha Rui Araújo. O autor da proposta foi o deputado pelo PTN, Abdala Frache, que durante a cerimônia ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pelo general na proteção e o desenvolvimento da região amazônica.
Parlamentares, familiares, amigos e membros do Exército Brasileiro vieram à Casa Legislativa prestar homenagem ao general Taumaturgo Soteiro Vaz, ex-comandante do Comando Militar da Amazônia. Durante sessão especial, o general recebeu a medalha Rui Araújo, a mais alta comenda do Parlamento Estadual. A proposta apresentada pelo deputado Abdala Frache, do PTN, foi votada e aprovada pelos demais parlamentares. Taumaturgo Soteiro Vaz é um dos principais estudiosos dos problemas da região. Na linha de frente do Comando Militar da Amazônia, desenvolveu importantes estratégias para a defesa da região. O CMA é, na região amazônica, o mais importante vetor das Forças Armadas de colonização, ocupação de grandes espaços e vazios demográficos ainda existentes no norte do país. No campo da política, o general lembra com carinho o trabalho desenvolvido na antiga Secretaria de Projetos Especiais, junto com o ex-governador do estado, Gilberto Mestrinho. Taumaturgo Soteiro Vaz afirma ainda que o reconhecimento de parte da vida pela Assembleia Legislativa é uma grande honra. Eu sou filho de amazonenses, neto de amazonense. Meus filhos nasceram aqui. Por isso que eu já estou há 50 anos aqui em Manaus. É uma grande satisfação, uma grande honra e eu agradeço a vocês todos essa oportunidade de poder transmitir isso a todos. O deputado Abdala Frache, autor da proposta, destaca a atuação pública do general. O general Taumaturgo é uma figura conhecidíssima do estado do Amazonas, um amazonense ilustre, que se dedicou durante a sua vida pública inteira praticamente a esse estado, enormes serviços prestados, notadamente no segundo governo do governador Gilberto Mestrinho, no terceiro também, na década de 80 e 90, uma atuação muito firme, correta, competente para dinamizar as políticas públicas do Amazonas. Depois se deslocou para Presidente Figueiredo, sendo secretário também naquele município, ou seja, uma figura ilustre não só pelo seu conhecimento, pela sua inteligência, mas pela sua atuação prática. Ele é uma pessoa que toda a classe política do Amazonas, toda a classe de homens públicos, grande parte da população desse estado conhece a sua atuação, notadamente nos interiores, nos batalhões de fronteira. É um homem que deixou marcado de forma indelével o seu nome na história do Amazonas. Os deputados Arthur Bisneto, Vicente Lopes e Sinésio Campos subscreveram o discurso de Abdala Frache e reconheceram o mérito do general. A medalha do mérito legislativo Rui Araújo foi instituída por meio da Resolução Legislativa número 105, de 1º de maio de 1981. Apresentada à Assembleia Legislativa pela deputada Socorro Dutra Lindoso. A comenda é devida a quem se destaca no meio político, jurídico e demais segmentos da sociedade amazonense. O presidente da Aliança, deputado Josué Neto, fez a entrega da Lei Orgânica do município de Tefé, revisada pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior. O presidente da Câmara Municipal da cidade, vereador João Paulo Rodrigues, anunciou que o próximo passo é a realização de audiências públicas para discutir as adequações. O município de Tefé, distante 523 quilômetros em linha reta da capital do Amazonas, é a 32ª cidade a receber a Lei Orgânica Local revisada pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior. O SECOT foi criado para prestar assessoria técnica e jurídica às câmaras municipais e prefeituras do interior do estado. Durante a entrega do documento, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, afirmou que o centro estabeleceu uma meta para 2013. Segundo o parlamentar, a intenção é alcançar pelo menos mais 10 municípios até o final deste ano. Nesses quase 2 anos de SECOT atuando, nós chegamos agora, graças a Deus, a mais da metade dos municípios do estado do Amazonas atingidos. Até o final do ano, se Deus quiser, além dos 17 que estão na programação, nós queremos chegar a pelo menos mais 10 municípios, que é a nossa meta para esse ano de 2013. O presidente da Câmara Municipal de Tefé, vereador João Paulo Rodrigues, anunciou que o documento revisado será analisado pelos vereadores da Casa e, em seguida, devem ser realizadas audiências públicas para discutir as adequações da legislação com a população local. Para nós é de muito bom grado que nós recebemos e, a partir deste momento, a entrega oficial pelo presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, nós vamos passar a segunda fase, que é os debates, as discussões com a sociedade, como um todo, em Tefé, para que a gente possa logo, tão breve, entregar o livro pronto para a sociedade e a população teféense.
Durante a reunião, Josué Neto anunciou ainda que, após finalizar a avaliação do documento, a Assembleia Legislativa do Estado deve começar o processo para a doação do site da Câmara Municipal de Tefé e a organização do Portal da Transparência do município. Segundo o parlamentar, o Legislativo Estadual deve doar equipamentos e treinamento especializado para os funcionários da Casa Municipal para a implantação adequada do site. O deputado Marcelo Ramos se reuniu com representantes do Conselho Regional de Medicina para debater a importância da revalidação do diploma dos médicos estrangeiros. O parlamentar é autor de um projeto de lei que proíbe a atuação no Estado de profissionais que não tenham passado pelo Revalida. Um médico com diploma estrangeiro que deseja atuar no Brasil precisa primeiro se submeter ao Revalida, prova necessária para dar validade ao título. Segundo o Conselho Federal de Medicina, uma média de 15% dos candidatos consegue a aprovação. Porém, o governo federal, por meio do programa Mais Médicos, está trazendo profissionais do exterior para atuar em áreas remotas do país sem a revalidação dos títulos. Para evitar que médicos sem qualificação adequada atuem no serviço público, o deputado Marcelo Ramos é autor de um projeto de lei que proíbe a atuação dos profissionais que não tenham sido aprovados no Revalida. O chefe de fiscalização do Conselho Regional de Medicina, Antônio de Pádua, se reuniu com o parlamentar para demonstrar o apoio da instituição ao projeto. Tendo sabido da proposta do deputado, um projeto de lei para não permitir o ingresso de pessoas sem revalidação do diploma, o Conselho de Medicina entendeu adequado apresentar o apoio à proposta e trazer algumas considerações, como a constatação de que a Universidade do Estado do Amazonas e a UFAM são os mais importantes agentes da provisão de médicos para o Estado. Marcelo Ramos defende a importância do projeto e acredita que a solução para facilitar o acesso a médicos no interior não é a contratação de profissionais estrangeiros, e sim a criação de uma carreira de Estado para a categoria. O que eu estou propondo é que não seja permitido a atuação na estrutura de saúde pública do Estado de médicos que não tenham, formados em universidades estrangeiras, que não tenham passado por o devido processo de revalidação de diploma. Uma solução estruturante, você fazer concurso público para médico nos moldes do concurso para juiz ou para promotor, ou até mesmo nos moldes do concurso para o Exército, em que você inicia a carreira pelo interior do Estado, mas tem a garantia de aproximação por antiguidade e merecimento. O projeto de lei que trata da obrigatoriedade do Revalida já tramita na Assembleia Legislativa e encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça, que irá analisar a legalidade da proposta. A educação física, além de contribuir para a inclusão social, é fundamental para a saúde. E no período escolar, essa atividade é ainda mais importante. Para discutir avanços e deficiências da área, o presidente da Comissão de Educação da ALEAN, deputado Sidney Leite, convidou representantes de instituições de ensino para uma audiência pública que debateu os novos rumos da especialidade nas escolas do Estado. A disciplina de educação física nas instituições de ensino é indispensável por se tratar de uma área do conhecimento humano ligada ao estudo de atividades de aperfeiçoamento, manutenção ou reabilitação da saúde do corpo e da mente. Além disso, é um instrumento de políticas públicas e de desenvolvimento da atividade desportiva. Pensando neste potencial, é que o presidente da Comissão de Educação da ALEAN, deputado Sidney Leite, propôs uma audiência pública na casa com representantes da rede de ensino do Estado. De acordo com o parlamentar, o objetivo do debate foi abordar as dificuldades que os profissionais da área têm por conta da infraestrutura de algumas instituições, além do incentivo à população para a prática esportiva. Nosso grande desafio hoje é que, com o mundo moderno e com as tecnologias, a expectativa de vida da população brasileira aumentou, como também da população amazonense. E nós, que temos essa preocupação não só com a saúde, mas também com a formação e a questão da educação, estamos puxando essa audiência, primeiro, para reavaliar a condição de trabalho e a formação e as condições de trabalho do profissional de educação física. A outra questão é que a gente possa também interagir com a comunidade e cada vez mais incentivar as pessoas à prática do esporte. Joniferson Vieira, vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física, afirmou que os profissionais estão capacitados para atuar nas escolas, mas algumas dificuldades ainda impedem que o trabalho seja realizado com sucesso.
Infraestrutura das escolas, o próprio conteúdo programático a ser trabalhado, uma reestruturação disso tudo que está sendo trabalhado, os projetos, a questão que está em voga aí a Olimpíada, a Copa do Mundo. Então, o que a educação física tem contribuído dentro desses aspectos para a educação física no estado e na nossa região. É o que também afirma o diretor de Educação Física da Universidade Federal do Amazonas, Sidney Neto. A educação física hoje passa por uma transformação muito grande. Nós temos muitos assuntos a discutir sobre a educação física, em todos os sentidos, desde a sua implantação definitiva na escola, a formação profissional, a questão de equipamentos, a questão de materiais. O encontro também celebrou o Dia do Profissional de Educação Física, comemorado no dia 1º de setembro. A Universidade do Legislativo formou mais 44 servidores no curso de especialização em gestão pública. A meta é fortalecer e tornar mais eficientes os trabalhos administrativos da casa e de atendimento ao cidadão. Uma parceria entre a UEA e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, a Universidade da Assembleia Legislativa, visando a formação e a qualificação dos servidores da casa, realizou a solenidade de entrega de certificados do curso de especialização em gestão pública para mais 44 funcionários, entre efetivos e comissionados. Durante 10 meses, o curso proporcionou aos alunos o novo modelo de gestão administrativa que vai fortalecer os trabalhos realizados pela ALEAM à população amazonense. Esses servidores que estão aqui, eles estarão contribuindo cada vez mais para uma profissionalização ainda maior em seus trabalhos e o resultado final é sempre o que é oferecido à população, que é um serviço de qualidade. Representando o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Castro falou da importância da qualificação dos servidores para o melhor atendimento dos serviços administrativos da ALEAM. É uma importante conquista destes servidores, com apoio da Assembleia da UEA, para melhorar a qualidade do trabalho que a Assembleia desenvolve. Acho que esse tipo de qualificação, esse tipo de preparação do servidor público é essencial para a melhoria da gestão pública no país. E fico muito contente que isso esteja acontecendo na Assembleia do Amazonas. Para a servidora Socorro Oliveira, que trabalha há 22 anos na ALEAM, os cursos oferecidos pela Universidade do Legislativo contribuem ainda mais para a valorização dos servidores da casa. Para nós, servidores da Assembleia Legislativa, isso é um benefício, não é? Muito grande, porque agrega valores, né? Valores de conhecimento. Conhecimento é uma coisa que fica com cada um, não é? Cada ser humano. E é claro que a gente tem condição de passar esses conhecimentos para o público. E a Assembleia é uma casa do povo, né? Então nós estamos muito bem qualificados, com certeza. De acordo com o reitor da UEA, Cleinaldo Almeida, que esteve presente na solenidade, qualificar os servidores da ALEAM vai elevar o perfil do serviço público do Estado. Esses profissionais estarão atendendo nossa população com cada vez melhor qualidade, mais atenção e, sobretudo, elevando o perfil do serviço público no Estado do Amazonas. Essa é a segunda turma do curso de especialização de gestão pública formada pela Escola do Legislativo. Agora, esses servidores terão um compromisso de prestar um bom serviço à população. E você vai ver agora o que foi destaque no ALEAM Notícias de hoje. Ministra do STJ, Eliana Calmon, recebe na Assembleia a Medalha do Mérito Legislativo Rui Araújo e, em anúncios polêmicos, condenou um novo julgamento para o mensalão, ações do Poder Judiciário e ainda sinalizou uma possível carreira política. CPI da Telefonia realiza audiência em Novo Airão e Manacapuru. Deputados questionam reajuste nos estacionamentos privados após vigência da lei fracionada. E ainda, a Assembleia firma termo de cooperação técnica com a Polícia Civil para a realização de cursos de capacitação. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvaleam@aleam.gov.br. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube, no canal ALEAM. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira.